Pessoal, tudo bem? Meu nome é Paulinha e eu sou nova aqui no YouTube. Esse é meu primeiro vídeo, espero que vocês gostem. E eu sou criadora do Ateliê Decor, inclusive no YouTube está Paulinha Santos Ateliê Decor, porque aqui eu vou falar sobre mim, sobre dicas, coisas do dia a dia, e também vou falar sobre o meu ateliê, as coisas que eu faço. Eu trabalho com cestas personalizadas, caixas decoradas e personalização, mais especificamente em cestas e caixas. E aí eu trabalho com material isopor, MDF, Vime, que alguns conhecem como Vime e outros conhecem como palha. E também trabalho com papelão, assim, mas papelão, caixas de papelão é mais assim uma exceção. Mas eu faço caixinhas também personalizadas com papelão. E queria dar boas-vindas a todos que entraram no meu canal. Espero que gostem do conteúdo e se inscrevam, curtem, compartilhem também, divulguem também para as pessoas próximas de vocês, familiares. E eu quero começar o meu primeiro vídeo falando sobre dando uma palavra de fé, né, para vocês. Eu sou uma pessoa que eu procuro exercer minha fé, gosto de falar de Deus, amo a palavra de Deus e, e vou falar um pouquinho, toda vez que eu gravar um vídeo, eu vou falar uma palavra de fé para vocês. Espero que vocês absorvam e creiam, entendeu? E deixa eu me apresentar novamente, assim, começar, né? Sobre mim, eu sou a Paula, uns me chamam de Paula, outros me chamam de Paulinha, alguns me conhecem como Érica, principalmente na Bahia, porque eu sou baiana, e lá as pessoas me chamavam de Érica. Raramente as pessoas me chamavam de Paula, de Paulinha, mas depois que eu vim morar em São Paulo, adotaram como Paulinha e ficou. Então, na Bahia, a maioria me chama de Érica. Aqui em São Paulo, já me chamam de Paulinha. Mas eu aceito Paula ou Érica muito bem. E sou casada e tenho um filho e moro aqui em São Paulo há aproximadamente 11 anos. Vai fazer 11 anos que eu moro aqui em São Paulo. E por incrível que pareça, as pessoas, quando falavam, você precisa ir para São Paulo, você é comunicativa, você gosta de trabalhar, e lá eu acredito que você vai estar bem. E na época, eu falava que não, eu falava porque assim, às vezes as pessoas, elas não se adaptam em um determinado lugar, não se dão bem, alguma coisa acontece, e às vezes elas costumam é, pintar aquele lugar, pintar aquela situação de preto. No sentido de que não deu certo para elas e às vezes as pessoas costumam falar mal. Então eu ouvia muito as pessoas quando vinham para cá que voltavam, falavam que São Paulo era não era não se adaptaram na verdade e acabavam falando uma realidade delas e aquilo acabava chegando aos meus ouvidos e eu comecei a criar uma ideia de que São Paulo não era um lugar legal. E as pessoas falavam, você precisa ir para lá, você vai gostar e tal. E eu falava, não, eu não quero. Eu não quero morar lá e tal. Gente, pois
Deus faz coisas que a gente não, às vezes não entende. E Deus tem propósitos na nossa vida que não entendemos, mas lá na frente a gente vai entender. E foi isso que aconteceu comigo. Diante de muitas coisas que aconteceram, coisas boas e coisas ruins, eu morava na Bahia e passei por um período assim que eu precisava sair, eu precisava explorar, assim, sabe? Precisava crescer profissionalmente, precisava crescer em todas as áreas da minha vida e eu precisava sair de onde eu estava. E foi quando um dia eu fiz uma oração muito forte. Eu nunca vou esquecer. Uma oração muito forte, muito poderosa. E, e, e um dia depois que eu fiz essa oração, Deus me respondeu. Ele me deu um sonho. Eu não entendi o sonho de imediato, não entendi. Eu não soube discernir, mas depois eu vim entender. Mas foi uma oração muito poderosa, muito forte. Eu assim, de verdade, eu entreguei para Deus aquela situação e eu precisava que Deus me respondesse. E Deus me respondeu. Um dia depois, eu tive um sonho. E nesse sonho, Deus estava me revelando o que estava para acontecer na minha vida a partir daquele momento. E foi quando, 2 dias depois, eu recebi uma ligação daqui de São Paulo. E essa ligação era exatamente a resposta que Deus estava me dando daquela oração que eu fiz. E a partir dali, minha vida mudou. O lugar que eu falava que eu não queria vir, que no caso de São Paulo, foi o lugar que Deus me trouxe. E aqui Deus me abriu muitas portas. Conheci meu esposo e construí minha família, trabalhei e abri mão do trabalho para poder cuidar do meu filho. E muitas coisas aconteceram. Eu vou resumir, porque é muito longa a história. Eu vou resumir. E eu acredito que eu vou ter que fazer, assim, dividir o vídeo, assim, fazer em 2 ou 3 partes, porque eu vou contar um pouco, porque se eu contar toda a história do vídeo só vai ficar muito longo. Então, eu vou contar um pouco e depois, em outro vídeo, eu termino de contar, porque é longo, senão vai ficar muito longo o vídeo. E aí, vim para aqui para São Paulo. Eu tô resumindo porque é extensa a história, então eu tô resumindo. Então, a partir dali, daquele momento que eu recebi aquela ligação daqui, minha vida mudou. Só que um detalhe muito interessante. Eu fiz essa oração, Deus me respondeu, só que um tempo antes, uns meses antes, eu havia recebido a mesma proposta da mesma pessoa, do mesmo lugar que eu iria trabalhar. E é assim, coisa de Deus. E aquele emprego estava reservado para mim. E foi coisa assim de Deus mesmo. E mesmo, como eu falei, meses antes, eu tinha recebido a mesma proposta que eu recebi naquele momento que eu fiz aquela oração 2 dias depois. E só que dessa vez eu aceitei, porque eu precisava muito trabalhar, sair de onde eu morava, eu precisava assim expandir a minha mente, sabe? Eu precisava conhecer outros lugares, outras pessoas, ter outras experiências de vida profissional, enfim. Aí, uns meses antes que eu havia recebido essa proposta, eu não aceitei. E, tipo, uns 8, 9, eu acredito que aproximadamente um ano depois eu recebi a mesma proposta, no mesmo lugar, a mesma pessoa. Então, acredito que as coisas não são por acaso. Eu acredito que as coisas acontecem assim. Às vezes nós não sabemos explicar, mas
tem um propósito. E dessa vez que eu recebi a proposta para vir para São Paulo, eu aceitei porque eu precisava muito. Eu precisava muito, eu não queria depender dos meus pais, não queria, enfim, não queria, eu queria viver a minha vida, eu queria construir a minha história, construir a minha família, entendeu? E foi justamente para São Paulo que Deus me trouxe. E as coisas, aí quando eu recebi essa proposta, quando eu recebi a proposta de emprego e quando eu recebi a ligação e era para vir para aqui para São Paulo, eu, assim, ao mesmo tempo que eu fiquei muito feliz porque eu precisava de uma oportunidade, eu precisava de uma chance, eu precisava, sabe, expandir a minha mente, eu precisava sair dali, eu precisava de uma oportunidade para eu me encontrar no sentido de é, fazer a minha história, fazer a minha história. E, e então eu agarrei aquela oportunidade e aí ao mesmo tempo eu fiquei pensando como é que vai ser, como é que eu vou fazer, como é que vai ser daqui para frente. Na época eu estava sem trabalhar, tipo, sem trabalhar, sem. E aí eu ficava pensando como é que eu vou fazer lá, agora no início, quando eu chegar, como é que vai ser. Mas Deus é um Deus que a palavra de Deus diz que ele é fiel e justo, ele começa a obra e ele termina. Ele tinha um propósito para minha vida ali. E minha história é profissional, minha vida, assim, aqui em São Paulo começou ali naquele momento. E foi quando pessoas me ajudaram, me incentivaram, me apoiaram, minha família, é, porque assim, eu fui criada com a minha família biológica até os 12, aproximadamente os 13 anos. Depois dos 13 anos, eu fui morar com minha madrinha, que mora lá na Bahia. E eu fui morar com ela, eu morava num lugar próximo ao lugar que minha família biológica morava. A gente tinha, como é que eu posso falar? Eram lugares próximos. Então, depois dos 12 anos, eu passei a não morar mais com minha família biológica. Fui morar com outra família. E morei com eles, é, morei com eles um tempo. E foi quando chegou o momento de eu procurar viver a minha vida, fazer a minha história. Muitas coisas aconteceram nesses períodos aí, mas, eu vou simplificar, como é que eu posso falar? Eu vou resumir. Então, chegou essa oportunidade, eu vim para cá, agarrei, pedi a Deus coragem, sabedoria, até porque morava no interior, e vinha para uma cidade, iria vir para uma cidade grande, entendeu? E muita coisa ia mudar na minha vida. Mas eu estava disposta a enfrentar, a, a encarar aquele desafio, né? E aí foi quando Deus preparou as pessoas para me ajudar, para me apoiar, me auxiliar. E eu tinha 2 dias, 3 dias para dar a resposta para a pessoa que me fez a proposta. E eu precisava decidir se realmente eu iria vir para São Paulo ou não. E aí, como eu estava disposta, eu queria muito, eu estava esperando uma oportunidade e Deus me deu a oportunidade, eu falei, eu vou. E aí arrumei minhas coisas, me despedi dos meus pais, da minha família e comecei a arrumar as minhas coisas e vim para São Paulo. E aí estou aqui, como eu falei, eu vou contar aos poucos, né? E estou aqui já vai fazer 11 anos que eu moro em São Paulo. Eu sou apaixonada por esse lugar.
Um lugar que eu aprendi muito, que eu desenvolvi muito em todos os âmbitos da minha vida, emocional, psicológico, espiritual. Eu conquistei o meu espaço, estou conquistando todos os dias um pouco. Conheci meu esposo, é, engravidei, conheci ele no trabalho. E só que assim, quando eu conheci ele, nós éramos amigos e eu não tinha nenhuma aproximação, tipo, assim, no sentido de homem e mulher, de namoro, enfim. Eu, quando a gente se conheceu, nós éramos amigos e muitas coisas aconteceram antes de eu começar a namorar com meu esposo. Deus tinha escolhido ele para mim e me escolheu para ele. Porém, eu não, eu, assim, no primeiro momento, eu não, como é que eu posso falar? Eu respeitava ele, tinha ele como um amigo, uma pessoa. Eu tinha muito carinho, tinha muito carinho na época quando não éramos ainda namorados, é, éramos somente amigos. Eu tinha muito respeito, ele tinha muito respeito por mim, carinho, consideração. Éramos amigos no trabalho e muitas coisas aconteceram antes de a gente ficar juntos, antes de começarmos a namorar. Muitas coisas aconteceram até o momento em que a gente começou a namorar. É uma história bem longa, porém é uma história muito, como é que eu posso dizer? Foi algo muito, assim, o início de namoro, do meu namoro com meu esposo, foi algo muito, assim, interessante, impactante. E de testemunho, assim, eu acredito que a minha história com meu esposo serve de testemunho para muitos casais, para muitos jovens. E, e quando ele achava que tinha que desistir, ele não desistiu, porque ele queria muito construir uma história comigo. E no início, para mim, não era meu foco. Ele era a pessoa certa, a pessoa que sempre estava ali, me apoiando, me ajudando, sempre amigo, parceiro, mas eu não tinha aquele interesse de namorar ele na época. Assim, eu tinha um grande carinho, um grande respeito, mas eu não tinha aquela, como é que eu posso dizer? Eu não tinha aquela coisa de interesse no sentido de namoro. Para mim, éramos somente amigos. Até chegar o momento em que eu aceitei, eu disse sim para ele. Mas, gente, aconteceram muitas coisas e ele não desistiu. Ele sempre esteve ali comigo, é, nos momentos bons, nos momentos ruins, ele sempre estava ali. Só que eu estava desfocada, eu estava, tipo, sabe quando a pessoa tá um pouco cega? Tipo assim, o certo tá ali e às vezes você, sei lá, não enxerga. Enfim. Mas deu tudo certo, depois de muitas coisas que aconteceram. Eu disse sim, eu aceitei namorar ele e estamos juntos há 6 anos. Casamos, vai fazer 2 anos, casamos mesmo assim, em cartório e tudo. Vai fazer 2 anos, mas juntos estamos há 6 anos. Mas a gente se conheceu lá no trabalho, então, assim, em relação a tempos de a gente se conhecer, faz mais tempo, mas de ficarmos juntos, de começarmos a namorar, enfim, são 6 anos. E vai fazer 2 anos que casamos mesmo. Temos um filho, ele tem 6 anos, e é uma criança abençoada, iluminada. É um menino assim extraordinário, abençoado por Deus. E eu vou agora, falei que ia falar começar com a palavra, mas só fiz uma introdução para vocês entenderem e conhecerem um pouco a Paulinha, não, entendeu? Pra vocês me conhecerem. E agora
eu vou falar um pouco de alguém na Bíblia que eu me inspiro, uma das pessoas, assim, das histórias que eu me inspiro, assim, na Bíblia, e dentre outras que eu me inspiro, assim, muito e que eu me identifico, eu vou falar hoje eu vou falar um pouquinho sobre a história de Davi. Não vou contar a história de Davi, eu não vou contar. Só vou falar uma palavra de fé para vocês e que através dessa palavra vocês possam refletir, vocês possam absorver uma pequena mensagem que eu quero passar de fé, de luta, de vitória. Davi, vou falar um pouco sobre Davi, é uma dos das pessoas da Bíblia que eu me inspiro muito. Como eu falei, tem outros que eu me inspiro muito, que eu me identifico muito. Mas hoje especificamente eu vou falar um pouco assim, passar uma mensagem para vocês sobre Davi. É, não vou contar a história do início, só vou passar uma pequena mensagem assim de um momento assim, num momento de Davi, né, que eu me identifico muito e que assim hoje, como é que eu posso dizer, é uma história que me faz refletir muito sobre, sobre lutas, sobre como Deus trabalha na vida de uma pessoa, sobre o propósito que Deus tem. Quando Deus tem um propósito na vida de uma pessoa, ele busca, ele te encontra onde quer que você esteja. Davi era um menino simples, um menino que ajudava o pai, que cuidava do rebanho, cuidava das ovelhas, e Davi era aquela pessoa anônima, e que ninguém dava nada por Davi. Ele era aquele menino simples, sabe? Menino simples. Ele não gostava, ele não queria se aparecer, ele vivia a vida dele simples, ajudava os pais, estava lá no campo cuidando das ovelhas, mas Deus estava vendo Davi. Deus tinha um plano para Davi. Deus tinha um propósito para Davi. E Deus via Davi. Ele sabia onde Davi estava. Ele sabia da história de Davi. E Deus tirou Davi de trás das malhadas. Ninguém conhecia Davi. Ninguém conhecia Davi no sentido de que ninguém dava nada por Davi. Porque Davi era uma pessoa simples, sabe? Era um menino simples. Mas Deus tinha um plano para ele. Deus escolheu Davi. Deus escolheu Davi. Deus ungiu Davi para ser rei. Entendeu? E é isso que acontece. Deus faz assim com pessoas. Ele tem um propósito, ele vê o que ninguém vê, ele sabe do que ninguém sabe. E aquele que era simples, que estava lá cuidando das suas ovelhas, aquele que gostava de adorar Deus, que cuidava das coisas do pai dele, ele estava lá. E Deus o encontrou. E Deus tirou ele de lá de trás das malhadas e fez ele rei. E ele foi reconhecido, ele foi aplaudido, ele foi honrado. E era Deus na vida de Davi. Era Deus que estava fazendo aquilo na vida de Davi. E é isso que Deus faz comigo, e é isso que Deus faz com aquele que ele tem propósito, aquele que ele quer ungir, que ele quer honrar, ele faz, ele tira de lá, de onde ninguém vê, de onde ninguém sabe, de onde ninguém conhece, ele honra. Ele honra. A palavra de Deus diz que Deus prepara uma mesa, entendeu? E Deus honra. E foi isso que Deus fez com Davi. E o que eu quero passar para vocês é que vocês acreditem. Acreditem, lutem, sabe? Que Deus honra. Deus honra aqueles que buscam, aqueles que lutam, aqueles que
sabe, simples, aqueles que têm um coração bom, aqueles que têm um coração simples, Deus tira de lá, Deus tira do anonimato, Deus tira de trás das malhadas e Deus faz uma história, Deus constrói, Deus honra, Deus levanta. Então eu me inspiro muito na história de Davi. Eu me inspiro muito na história de Abraão também, porque Deus falou com Abraão e Deus disse para Abraão: sai da tua terra, do meio da tua parentela, que eu te mostrarei. E Deus honrou a vida de Abraão. Deus abriu a visão de Abraão. Deus mostrou os caminhos a Abraão. Deus prosperou a vida de Abraão. Deus tirou, Deus, é, como é que eu posso falar? Deus usa quem Ele quer, Deus faz o que Ele quer, porque Ele é Deus. Foi isso que Ele fez na minha vida, foi isso que Ele fez na vida de Abraão, foi isso que Ele fez na vida de Davi. Foi isso que Ele fez na minha vida. E é isso que Ele faz na vida daqueles que creem, daqueles que buscam, daqueles que querem, querem uma oportunidade. E Deus vê, Deus vê o que ninguém vê, Deus sabe o que ninguém sabe. Ele mudou a minha história, ele mudou a minha vida e muitas coisas aconteceram de lá, de 10 anos até aqui. Muitas coisas aconteceram na minha vida. Muitas coisas Deus fez, muitas coisas Deus colocou pessoas para me ajudar. Teve aquelas pessoas que quiseram puxar o meu tapete, teve aquelas pessoas que quiseram me passar para trás, mas não há nada que Deus não veja, não há nada que Deus não saiba. E cheguei até aqui, construí minha família, minha vida, trabalhei por algum tempo, abri mão do meu trabalho para cuidar do meu filho, e foi quando surgiu o projeto do ateliê, né, o Paulo Ateliê Decor, surgiu o projeto, Deus me deu um projeto, e o projeto estava no papel, e depois de um tempo, o projeto começou a sair do papel, e o projeto começou a sair do papel, e eu comecei a colocar em prática. Depois de busca, de oração, de campanhas, o Senhor me deu o projeto, porque eu queria muito fazer algo, assim, fazer algo para mim, tipo, um próprio negócio, ter um próprio negócio, e com oração, jejum, campanhas. O Senhor me deu o projeto do ateliê e comecei a planejar, comecei a pensar como era que ia ser, e Deus foi trabalhando, Deus foi falando, foi me mostrando como era que tinha que ser, como era. E eu, inclusive, anotei tudo, gente. Eu anotei tudo para que eu não esquecesse como Deus queria que fosse. E aí estava no papel, né? E foi quando, há 2 anos mais ou menos, eu comecei a colocar esse projeto em ação. E aí comecei aos pouquinhos, ainda tô, ainda tá gatinhando, ainda tá gatinhando esse projeto do ateliê. Comecei aos poucos, tô aprendendo, estudando, me aperfeiçoando para fazer o melhor sempre. Para fazer o melhor sempre, a gente precisa procurar fazer o melhor sempre. E estou construindo com o apoio do meu esposo, que assim foi assim, ele é muito abençoado, usado por Deus para abençoar minha vida, me ajudar, me apoiar, entendeu? Ele é o meu amigo, meu amor, meu parceiro, a pessoa que está do meu lado, me apoiando, me incentivando, me ajudando. E ele que me ajudou muito para que, depois de Deus, foi o meu parceiro, o meu investidor,
para dar início a esse projeto do ateliê. E aos poucos eu estou conquistando o meu espaço, divulgando, e depois eu vou colocar os links, para vocês conhecerem um pouco do meu trabalho, das minhas páginas lá no Instagram, Facebook, e para vocês conhecerem um pouco do meu trabalho. E é isso, gente. Eu comecei o ateliê, eu estou andando, estou estudando, estou me aperfeiçoando para fazer o melhor. Para fazer o melhor, conquistar o meu espaço no mercado de trabalho, no empreendedorismo. Sou artesã empreendedora, no nicho de artesanato, no estilo de caixas personalizadas, mais especificamente. E trabalho, no momento, estou trabalhando com encomendas de cestas, e caixas decoradas, presentes e afins. E é isso. Contei hoje um pouco, fiz uma introdução e tipo assim, essa é a parte 1 do vídeo. Aí depois eu vou no outro vídeo, eu vou contar mais um pouco da minha história, do meu trabalho. Darei também dicas. Eu darei também dicas para vocês do dia a dia, coisas que eu aprendi, coisas que eu faço e que dá certo, e que eu acredito que também para vocês, acredito que vai dar certo. São dicas simples do dia a dia que às vezes, sei lá, passa desapercebido, sabe? E são coisas úteis, coisas que a gente pode fazer no dia a dia que vai fazer diferença. Faz a diferença na nossa vida, e eu acredito que vai fazer diferença na vida de vocês também. Então, aqui no nosso canal, no canal aqui, eu vou falar sobre o meu trabalho, sobre a minha vida, um pouco da minha vida, do meu trabalho, coisas do meu ateliê, sugestões e dicas para vocês. Também quero que vocês comentem, quero que vocês compartilhem, quero que vocês curtam também. Se vocês tiverem algo para falar, para perguntar a respeito, de mim, do meu trabalho, e que eu puder responder, atender a necessidade, eu vou responder, eu vou atender, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, que, assim, minha história, um pouco do que eu contei aqui, sirva de, sei lá, de aprendizado, de estímulo, de testemunho, enfim. E estou começando, né, aqui no YouTube, e eu espero que vocês gostem, do meu conteúdo. E se tiverem sugestões também, podem colocar nos comentários, enfim, podem falar o que vocês, também queriam que eu falasse, dicas que vocês quiserem que eu dê também, eu vou falar, mas também, se vocês quiserem opinar, estejam à vontade. E é isso. Eu agradeço aqueles que curtirem, que compartilhar, que entrar no meu canal, que se inscrever. Detalhe, se inscrevam no meu canal, apoiem o meu canal, dando seu like, seu joinha, e divulguem para quem vocês achar que vai agregar, as pessoas que vão gostar do meu conteúdo. E é isso. Um grande abraço, um grande beijo. Fiquem com Deus e até mais. Até o próximo vídeo. E no próximo vídeo eu vou contar mais um pouquinho da minha história. E é isso. Um grande beijo. Fique com Deus.